Aqui nesse vídeo eu vou te dar uma estratégia simples e fácil para você sair desse estado de preguiça e procrastinação nos seus estudos para o vestibular. E também você vai descobrir qual que é a causa principal que ninguém te fala e você provavelmente nunca vai ver em outro lugar, porque você verdadeiramente procrastina. E quando você saber disso, você vai ter o poder de comandar esse estado e sair logo desse estado de preguiça e procrastinação com a técnica que eu vou passar bem simples e prática. E também vou explicar alguns fatores que fazem você, especificamente 2 fatores que fazem você procrastinar e ter preguiça cada vez mais nos seus estudos. Então, fica aqui nesse vídeo porque eu vou te explicar como você pode resolver isso, né? E se você for do tipo de estudante que fica desanimado, que tem preguiça, sente aquele cansaço físico, aquela moleza nos seus estudos, e aí acaba procrastinando, tendo cada vez mais preguiça e consequentemente acumula matéria, tem muita matéria atrasada, e aí surge aquele pensamento, eu nunca vou conseguir, eu não sou capaz, eu sou uma anta, eu não confio em mim mesmo, não é? Isso vai gerar cada vez mais frustração, falta de confiança em você, você vai ficar angustiado. Vou te contar que isso só piora a sua preparação, tá? E se você se identificou com isso que eu te falei, tá bom? Fica aqui, porque eu vou te dar ferramentas, soluções para isso, né? Se você se identificou com aquilo que eu acabei de falar e já sabe que você vai prestar vestibular esse ano, esse vídeo é para você. Então, você vai poder assistir técnicas, ferramentas para sair logo desse estado de preguiça e procrastinação, tá bom? E muito prazer, eu sou o Gui. Eu ajudo vestibulandos a desbloquear toda a sua mente para que de fato eles consigam estudar, comandar os seus estudos e ser logo aprovados no vestibular. E eu quero te fazer um convite, eu e a Isa, a gente está preparando uma aula, um aulão que vai sair dia 31 agora de janeiro, uma quinta-feira, e lá a gente vai revelar qual que foi o ponto de virada para a nossa aprovação, como que eu consegui minha aprovação em arquitetura e como ela conseguiu a aprovação em medicina, USP, Unesp, Unifesp, Unicamp, Einstein, PUC São Paulo. Lá a gente vai entregar ferramentas, técnicas para você de estratégias mentais e também estratégias de estudos bem práticas e direto ao ponto, tá? Então já anota aí. Bom, então para começar aqui, eu fiz uma gravação de uma conversa que eu tive com uma aluna sobre como que ela poderia vencer esse estado de procrastinação. Então, assistam, já pega o papel e a caneta e coloca tudo em prática, beleza? Boa aula, qualquer dúvida, só perguntar, comentem aqui embaixo também, compartilhe com os amigos. Se você gostou, comenta aqui com a gente, tá? Pode mandar direct, pode mandar mensagem no WhatsApp privado, beleza? Então, beijão, curta o vídeo. Até mais. E aí eu até fui pesquisar, estudar mais para entender sobre procrastinação, né? Entender por que as pessoas procrastinam, né? O que gera essa preguiça, o que gera essa procrastinação, né? E aí eu descobri qual que é o fator, qual que é o pontinho que verdadeiramente causa essa procrastinação, tá? E ao longo dessas pesquisas das universidades americanas que eu estava lendo, né? Um pesquisador, um professor de psicologia, ele fala o seguinte, ó, que a procrastinação não é apenas uma falha de caráter ou uma incapacidade de gerenciar o tempo, né? Mas, de fato, essa incapacidade de lidar com as emoções desafiadoras, como o tédio, como a ansiedade, como a insegurança, a frustração, o ressentimento, e também lidar com esses estados de humor negativo. Ou seja, as pessoas ainda não têm essa capacidade, não têm essa habilidade de dominar os seus estados emocionais. Porque olha só, para e pensa, uma coisa muito louca. Como que você estuda, qual que é o seu desempenho, qual que é o seu rendimento nos estudos quando você está se sentindo bem? Né? Quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, quando eu estou motivado. É muito louco, porque quando a gente está nesse estado, a gente consegue ter uma melhor produtividade, um melhor aprendizado, a gente consegue aprender mais fácil, mais rápido e errar menos, né? Pare e observe aí na sua rotina, em algum momento dos seus estudos, né? Ao longo do vestibular ou até mesmo no ensino médio, esses momentos estava produtivo, que estava realmente rendendo nos seus estudos. Isso é relacionado com o seu estado emocional naquele momento, ou seja, a forma como você estava se sentindo. E o oposto também é verdade. Quando a gente está
com tédio, com ansiedade, com insegurança, com frustração, o que acontece? O nosso rendimento nos estudos também baixam, não é? Então pare e comece a observar isso para você ver, cara, é muito, muito louco, né? E essa pesquisa, cara, tá diretamente relacionado com aquilo que eu ensino para vocês, né? Sempre das coisas de se autoconhecer, observar suas emoções enquanto vocês estão estudando, né? E e também tem um outro pesquisador chamado Tim Filch, que é um professor de psicologia também, e olha que interessante, ele faz parte, ele é membro de um grupo de pesquisa sobre procrastinação. O cara pesquisa só sobre isso, olha que louco, né? Isso ele faz na Universidade de Carleton, lá em Utah, né, nos Estados Unidos. E ele afirma a mesma coisa, que a procrastinação é um problema de regulação das emoções, ou seja, não tem nada a ver com gerenciamento de tempo, né? E uma coisa importante ressaltar, se organizar, se planejar é muito importante sim, tá? E se você não se organiza, se você não se planeja e ainda está em um baixo estado emocional, você não sabe regular bem suas emoções, filho, aí o resultado é catastrófico. De fato você vai procrastinar, de fato você vai ter preguiça, entende? Uma coisa complementa a outra. Se você está se sentindo bem, se você sabe regular suas emoções, se você sabe entrar como entrar em um bom estado emocional, né, nesse regular suas emoções, ter maior gerenciamento sobre suas emoções, você de fato vai conseguir ter um bom desempenho nos estudos, né? Isso somado a se você se planeja, se você se organiza. E se você não se organiza, filho, não tem jeito, não é? Então observe, cara, já tem pesquisa científica provando isso, que a procrastinação está relacionada diretamente com esse domínio, né? Com essa dificuldade de lidar com seus estados emocionais, com baixos estados emocionais, como falta de humor, ansiedade, frustração, né? E para você vencer isso, você tem que fazer a seguinte forma: você tem que dominar os seus estados emocionais. E olha que interessante, é justamente isso que a gente acaba ensinando para os nossos alunos, tanto no estado de aprovação, que é um curso que surgiu exatamente disso, para você gerenciar, comandar, dominar suas emoções assim, para aumentar o seu desempenho nos estudos, né? Conseguir realizar aquilo que tem que ser feito, ter um maior domínio sobre o seu comportamento, sobre suas emoções, sobre seus pensamentos, e também no método Estudamente, né? Que é a parte mais estratégica de estudos, somada a todas essas configurações, a todo esse domínio dos estados emocionais para conseguir estudar de fato, tá? E então observe, eu vou ficar repetindo isso o tempo todo para você, tá? Para vocês. Só a estratégia de estudo não basta, né? Isso é um elemento fundamental, é primordial, é essencial. Estratégia de estudo realmente tem que ter, senão não vai. Mas de fato o que faz diferença, o que diferencia se você realmente vai conseguir estudar ou se você vai procrastinar, é dominar esses estados emocionais. Tudo bem? Então, vou explicar rapidinho os dois fatores que fazem com que você procrastine mais, com que esses estados emocionais, digamos, negativos te dominem, né? O primeiro é a aversão, o famoso ranço pelo estudo, pela matéria, pela atividade, seja simulado, seja redação. Se você tem esse ranço, de fato você vai ter uma maior dificuldade, você vai ter uma maior chance, uma propensão de procrastinar, tá? E o segundo fator é quando você procrastina, por quê? Porque tem sentimentos e emoções muito mais profundas relacionadas aos seus estudos. Por exemplo, quando você se sente inseguro em relação à matéria, quando você se sente inseguro de responder uma questão, quando você se sente inseguro de fazer um simulado, ou ainda quando você está com uma baixa autoestima e também quando você está ansioso. Isso afeta diretamente seu desempenho, seu rendimento, sua produtividade e consequentemente seu bem-estar, né? Aí você vai começar a ficar com aquilo na cabeça: eu não sou inteligente o suficiente, eu não vou conseguir, é muita coisa para estudar, o que eu faço, é impossível para passar, entende? Quando essas emoções de insegurança, ansiedade, baixa autoestima, por exemplo, elas dominam, você domina os seus estudos, consequentemente elas vão fazer com que você procrastine. Por quê? Porque esse estado emocional está te dominando,
tá bom? E aí você vai fazer outras coisas que te dão prazer, como por exemplo, ficar no Instagram, ficar no YouTube, ver série Netflix, tá? Você vai estar fugindo dessas atividades que te causam dor e vai procurar uma satisfação em outras atividades que te gerem boas sensações físicas, que te gerem bons estados emocionais, tá? E a partir disso, você está entendendo a importância de fato do seu estado emocional? Não é? E agora eu sempre falo, gente, depois que você tem acesso a essas informações, é uma escolha sua. É uma escolha sua para saber o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Tá? A primeira opção é a seguinte: você realmente pode continuar procrastinando, tendo preguiça, pode continuar acumulando matéria, e com isso você vai se sentir cada vez mal, cada vez mais despreparado, e vai chegar lá na prova o quê? Aflito, ansioso, nervoso, vai estar nesse baixo estado emocional, vai estar nesse estado de fúria, de raiva, de angústia, de frustração, e consequentemente isso na hora da prova afeta demais, porque eu tô cansado de ver gente que fica ansioso, fica nervoso na hora da prova e vai mal, e também eu já aconteceu isso comigo, então eu sei muito bem como é, tá? E a segunda opção é você aprender como dominar esses estados emocionais, tá? Para conseguir estudar de fato, para aprender com mais facilidade, com mais velocidade e chegar lá no fim do ano preparado. E chegar lá na hora da prova, como eu cheguei no segundo dia do ano passado, cara, eu cheguei um noite e falei, cara, é esse ano, entende? Eu cheguei top, num estado emocional muito bom, e aí depois, cara, eu saí da prova me sentindo tão bem, mas tão bem, falei assim, pra mim mesmo, se eu passar, maravilhoso, se não passar, tá tudo bem também, porque a primeira vez que eu saí da prova, me sentindo muito bem, tá? Tudo isso por quê? Porque eu aprendi ferramentas, técnicas de como dominar esses estados emocionais, tá? E se você ficou com essa segunda opção, se de fato você quer dominar os seus estados emocionais, fica aqui porque eu vou te falar como, de uma forma bem simples e prática, como que você pode dominar isso, tá bom? E antes, você precisa só observar uma série de elementos que impedem você de ter aí um estado emocional elevado, o que te agarra para baixo, o que te leva o seu estado emocional para baixo, tá bom? Uma coisa muito importante, a alimentação. A alimentação, ela causa ela interfere no seu estado emocional. Como assim, Gui? Sabe quando você come e você tem aquela preguicinha, quando dá aquele desânimo, você fica na cadeira assim jogado, você fala, meu Deus do céu, só quero dormir? Então, esse tipo de alimento você tem que começar a cortar antes de você for estudar. Então, o que você pode fazer de fato para eliminar isso? Começar a observar, poxa, quando eu como isso, me causa disposição, me causa energia, me causa um entusiasmo, me causa motivação para estudar. Mas quando eu como aquela bolacha, quando eu como, sei lá, um pote de brigadeiro, uma panela de brigadeiro, nossa, que dá uma preguiça, me dá um desânimo para estudar, entende? Aí depois que você começar a observar que esses alimentos alteram o seu estado emocional, né? Você começa a cortar eles aí da sua rotina, da sua dieta, tá? Lembrando que dieta é diferente de regime. Dieta é sua alimentação normal, daquilo que você se alimenta, tá bom? E também outro fator que pode estar interferindo aí para você ter mais preguiça, para você ter mais procrastinação, é justamente a falta de energia, né? Seja porque você não faz exercício físico, seja porque você só estuda. Entende? Gente, seu corpo precisa mexer, né? Também a ansiedade é o acúmulo de energia, você tem que extravasar essa energia. E no exercício físico você tem que destrava essa energia e para vir mais depois. Né? E uma coisa que praticamente ninguém sabe é o seguinte: para que você possa ter mais energia em qualquer coisa que você vai fazer, mais energia para estudar, mais energia para viver, mais energia para fazer projeto, para trabalhar, você tem que gastar mais energia, tá? Anota isso. Para você ter mais energia, você tem que gastar mais energia. E isso daqui é uma coisa totalmente contra-intuitiva. As pessoas pensam assim, se eu dormir mais, se eu cochilar mais, se eu descansar mais, eu vou ter mais energia. Óbvio, tá, gente? Tô falando, pelo amor de Deus. Descansar, dormir é muito importante, necessário, né? Mas eu tô falando aqui do excesso. Se você, sei lá, dormir 12 horas por dia, pelo amor de Deus, gente, não dá. Se você, sei lá, eu quero descansar um mês.
Não dá, né, gente? Um mês, tá lá no meio do ano, em agosto, setembro, eu quero descansar um mês. Não dá, entendeu? Aí se você quer de fato mais energia, você tem que gastar mais energia. Por quê? Nosso corpo funciona assim, ó. Faz de conta que tem uma bateria de 100%, tá? Se eu gasto menos, por exemplo, eu tenho uma bateria de 100%, eu posso gastar 100% por dia. Se eu vou lá, gasto 80%, aí no próximo dia, aí nos próximos dias, essa minha capacidade total, que era de 100%, ela vai diminuindo. Entende? Sei lá, ela vai para 90%. Aí no outro dia, eu só gasto 50%. Aí a minha capacidade total vai diminuindo. Aí tava 90, vai para 70. Entende? Então, quanto menos energia eu gasto, menos energia eu vou ter, tá? E o contrário também é verdade. Quanto mais energia eu gasto, mais energia a longo prazo eu vou ter. Por exemplo, voltando por exemplo, eu tenho minha bateria de 100%, beleza. E se hoje eu me dedico 110%? Ultrapassei um pouco do meu limite, né? De forma saudável, é claro, né? Aí no outro dia, minha capacidade total de energia vai de 100, sei lá, para 108. Aí ela vai aumentando. Aí no outro dia, eu gasto 120% de energia. Aí minha energia aumenta para 110, a capacidade total. E isso vai aumentando, ou seja, quanto mais energia eu tenho, mais energia eu consigo estudar, tá? É a mesma coisa, por exemplo, você pode começar, eu vou começar a estudar hoje 2 horas por dia, beleza? Aí amanhã você estuda o quê? 2 horas e meia. Aí depois 3 horas, depois 4 horas, depois 5 horas, assim, entendeu? Vai aumentando assim com constância, com ritmo, e assim você consegue ter mais energia para estudar, tá? Não vai querer começar a estudar, por exemplo, 50 horas por dia, umas 10 horas por dia, sendo que você não consegue nenhuma hora, tá? Então foca nisso, tá? Então energia é uma coisa fundamental. E a nossa quantidade de energia está diretamente relacionada com aquilo que a gente consegue conquistar, né? Porque sem energia a gente não consegue fazer nada. Isso é muito importante, tá? E também descansar, como eu falei, é importante. E uma noite mal dormida também interfere diretamente aí no seu estado emocional, tá bom? E, né, como você percebeu que a preguiça sim é um estado emocional, que vai gerar aquelas sensações físicas de moleza, de preguiça, de falta de energia, tá? Então sempre vai observando aí a forma como você se sente, beleza? E também uma outra causa que gera procrastinação, que gera preguiça, são os padrões de pensamentos negativos, tá? E olha que louco, gente, os nossos pensamentos, eles geram as nossas emoções, tá? A emoção, ela surge do pensamento. Se você deixa seus pensamentos dominar, se esses padrões de pensamentos negativos te dominam, eles vão gerar esse desequilíbrio emocional, essa desregulação aqui emocional no nosso corpo, tá? E geralmente, quase sempre mesmo, a nossa mente ela quer cagar com nossos estudos, entende? Ela quer sabotar a gente o tempo inteiro. E por isso que a gente tem que ficar atento à qualidade dos nossos pensamentos. Porque se a gente não ficar atento à qualidade dos nossos pensamentos, eles vão dominar a gente, tá? E daqui a pouquinho eu já vou revelar como que você faz isso, tá? Com a estratégia de como que você sai dessa procrastinação, dessa preguiça, tá? Mas aí, quando que você de fato consegue pegar as rédeas que nem um cavalo e começar a dominar a zorra toda da sua mente, falar, eu domino, não é você não, viu, mente? Você pega assim, domina, cara, você vai dominar sua mente, você vai dominar suas emoções, você vai dominar os seus estudos, você vai dominar os seus estados emocionais e, consequentemente, vai dominar a sua procrastinação, vai dominar a sua preguiça, tá? E é por isso que eu tô aqui. Pra você conseguir colocar essa rede aqui, ó, na sua mente e de fato você comandar ela e falar, viu? Eu tô no controle. Agora eu estudo quando eu quero, agora eu faço quando eu quero. Agora eu tenho disciplina, eu tenho um autocontrole sobre mim mesmo, tá? E controlar seus pensamentos, comandar seus pensamentos é um caminho para isso acontecer, tá bom? Bom, então chegou a hora que aqui eu vou explicar a estratégia simples e prática para que você de fato consiga implementar agora mesmo na sua rotina e assumir o controle da preguiça e da procrastinação. E, beleza?
E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Tava segundona, tal, o relógio despertou 6h10 da manhã. Aí eu coloquei no sono na cama mais 5 minutos, porque nunca. Aí eu levantei, arrumei minha cama, peguei meu cafezinho, fiz aquela xícara de café, né? Porque um cafezinho, aquela xicrinha, tipo café, tipo assim, não acordo. Pra acordar, o Bela dormir isso daqui, filho, tem que ser uma xícara de café pra que eu de fato consiga aí estudar ao longo do dia, tá? E aí beleza, depois tomei meu cafezinho, tudo bonitinho. Aí minha rotina de estudos, de preparo aqui pra vocês sempre começa às 7 horas. Aí nesse exato momento, vem aqueles pensamentos, sentei na cadeira, tá, sentei aqui na cadeira, vamos estudar, beleza. Aí vem aquele pensamento, poxa mano, por que você não tá dormindo? Você tá de férias, são 7 horas da manhã, você tá aqui acordado, por que você tá aqui? Eu falei, vai dormir. Aí por algum instante eu falei, mano, verdade, o que eu tô fazendo? Eu até falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu poderia estar dormindo. Eu falei, oh Deus amado. Mas nesse momento, aí que tá o pulo do gato, hein? Nesse momento eu percebi como que a minha mente ela é safada, mano. Olha só que louco. Ela queria tirar as rédeas da minha mão, falou. E eu tô com a rédea, eu puxei a rédea na mão dela e falei, tá. E eu tô no controle, eu tô no comando, tá? Eu falei, não, nem vem não, que eu tô no controle, eu não vou deixar que esses pensamentos me dominem, tá? E esse é o primeiro passo, tá gente? Esse é o primeiro passo, fundamental, você perceber, você tomar consciência dos seus pensamentos, tá? Como assim, agora, poxa, eu percebi, vem um pensamento, por que eu tô dormindo, mano? Por que eu não tô dormindo? Por que eu tô aqui? Tá? Quando eu tomei consciência disso, eu falei, poxa, olha os pensamentos, tá? Isso é muito louco. Então, esse é o primeiro passo, a gente começa a observar, o que eu tô pensando? O que eu tô pensando? Quais são os pensamentos na minha cabeça, né? Porque esses pensamentos, eles são gatilhos que fazem você procrastinar, que fazem você ter preguiça, que fazem você fugir dos seus estudos, tá? Então comece a observar isso com muita seriedade. Porque aí pode estar a faísca, aí pode estar a causinha de todo o seu problema, tá? Ai. E também, uma outra coisa muito importante que eu sempre falo, gente, isso é o ponto de virar, é a chave para os seus estudos, tá? É uma coisa sobre produtividade que ninguém fala, de desempenho que ninguém fala, e eu fico muito puto e é por isso que eu tô aqui, tá? É o seguinte, você observar a forma como você se sente enquanto está estudando, ou seja, o seu estado emocional. Como assim, Gui? É você observar as sensações físicas que tem aqui no seu corpo. Tá? Como que você estuda? Como que é seu desempenho? Como que é a sua produtividade nos estudos? Quando você se sente bem, quando você está motivado, quando você está com energia, quando você está se sentindo realizado, quando você está feliz. Como que é seu desempenho? Né? Comece a reparar que quando você está nesse estado emocional, quando você domina esse estado emocional de excelência, você é mais produtivo, você é mais organizado, você consegue aprender com mais facilidade, você consegue errar, parar de errar aqueles erros bobos por falta de atenção, você fica mais concentrado, você aprende com muita facilidade e velocidade, entende? Essas informações vão para a sua memória com mais facilidade, para a memória de longo prazo, e essa memória que você precisa ter para o vestibular, para chegar lá no final do ano sabendo da matéria. Entende? Você consegue acertar mais difícil, você consegue acertar mais questões de simulado, consegue escrever uma redação com mais facilidade. Tá? Esse é o segredo. E, gente, eu fico louco porque quase ninguém fala disso. Praticamente ninguém. E eu, na verdade, nunca ouvi ninguém falar sobre isso aqui no mundo do vestibular. E é por isso que eu tô aqui, tá? Porque eu acredito muito, esse é um dos nossos propósitos, tipo, de levar esse conhecimento que realmente transforma para você. Porque quando você implementa isso na sua vida, você vai de fato poder perceber a transformação que isso gerou. Assim como gerou nos meus estudos, assim como foi decisivo para minha aprovação, né, esse tipo de conhecimento. E eu quero impactar cada vez mais estudantes, cada vez mais vestibulandos como você. Porque eu vejo pessoas sofrer, pessoas ficando angustiadas, pessoas ficando deprimidas, porque não conseguem ir bem nos estudos, porque não conseguem ir bem aprovado, e aí acabam desistindo dos seus sonhos. Cara, isso é muito ruim. Muito trágico. Trágico é meio forçado, mas fica muito pesado, entende? E eu acredito fielmente que não precisa ser assim. Porque quando você de fato domina
os seus estados emocionais, domina a sua mente, você consegue ter o desempenho que você deseja, entende? E quando você soma as estratégias de estudos mais com esse conhecimento, filho, não tem pra ninguém, tá? E meu propósito aqui é levar para o máximo de estudantes possível, porque cursinho não fala, escola não fala, faculdade não fala, ninguém fala, e eu fico puto por causa disso. Aí fica todo mundo sofrendo de forma desnecessária, todo mundo tendo um péssimo desempenho nos estudos, na faculdade, seja onde for, no vestibular. Por quê? Porque não sabe controlar o raio do seu estado emocional, porque não tem as estratégias práticas e eficientes para ser mais produtivo também, para ter um melhor desempenho, tá? Necessário. E é por isso que eu tô aqui com você, entendeu? Mas voltando aqui para nossa técnica, tá? Então você consegue perceber a diferença? Então, vou repetir aí. Primeiro passo é você ter consciência dos seus pensamentos e das suas emoções, ou seja, observar o que eu tô pensando agora, né? O que é isso? Nossa, interessante. Observe os seus pensamentos, né? E a mesma coisa para as suas emoções. Observe quais são as sensações físicas que estão aí no seu corpo, tá bom? E depois disso, depois que você pegou as rédeas aí, que você está no comando da sua mente, né? Você vai aplicar a técnica que eu chamo de estratégia Why. Why, isso mesmo, não é tipo Why de mineiro, Why. Embora os mineiros maravilhosos, aqui é o Why tipo de Why de porquê, né? E esse é o segundo passo, tá bom, gente? Você vai perguntar pra você mesmo, Why. E eu só de falar why, não fala por que não, fala why, porque o why é mais engraçado, o why é mais impactante, entende? O why tá ligado com uma percepção lá no nosso inconsciente, nossa, olha que legal. E isso já quebra aquele estado negativo, fala, nossa, why que eu tô aqui, entendeu? E faz essa pergunta, cara, por que eu tô aqui? Why eu tô aqui? Entende? E essa resposta tem que vir de uma forma muito clara e muito objetiva aqui na sua mente, né? E para que de fato essa técnica do why funcione, você tem que gerar uma emoção impactante em você, tá? E para que essa emoção impactante gere em você, você tem que criar uma imagem mental muito impactante, né? E o que aconteceu comigo ontem, no caso que eu citei pra cidade, deu aquela preguicinha, né? Eu falei, mano, why? Porque eu tô aqui. Eu parei, respirei, aí veio aquela imagem mental, entende? Eu consegui ver aqui na minha imagem mental o porquê que eu tô fazendo disso. O que eu vou ganhar com isso? Né? Quais que são os benefícios? Como que eu vou crescer como ser humano? Entende? Eu imaginei o que eu vou conquistar fazendo isso. Entende? E quanto mais detalhe você formar nessa imagem mental que você cria aí, mais você vai conseguir entrar nesse estado emocional, porque esses pensamentos, essas imagens mentais, elas vão gerar boas sensações físicas, ou seja, você vai conseguir entrar em um bom estado emocional e ter um excelente desempenho nos estudos, tá? Então, aplique isso. Crie essa imagem mental do que você quer, do que você quer ganhar, do que você quer conquistar. Associe essa imagem com emoções positivas. E toda hora que eu bato essa procrastinação, essa preguicinha, pergunta why, por que eu tô aqui? Entende? E fala o why mesmo, por quê? Porque o why fala justamente assim, why, por que eu tô aqui? Porque é engraçado. E isso, fazendo isso já quebra aquele estado emocional negativo, né? Daquela risada, tipo, why? Mano, por que eu tô falando assim, sabe? Isso é muito bom, né? E para que você possa dominar cada vez mais aí sua mente, dominar cada vez mais o seu estado emocional, né? Essas técnicas, quanto mais você faz, com mais frequência, mais repetição, cara, mais isso vai ficando mais forte em você e vai chegar um ponto que você não vai mais precisar fazer isso. Isso vai criar um caminho neural que vai ficar automático, vai ser um hábito inserido. E você vai passar a estudar com muita naturalidade, com muito mais desempenho. Não vai precisar ficar fazendo essas técnicas, porque vai ser de fato algo natural. Mas quando precisar, é só fazer a técnica do why primeiro. Lembra de tomar consciência, os pensamentos, emoções, depois o why, tá? E aí de fato você vai conseguir ter maior domínio sobre a sua mente, sobre suas emoções. E lembrando, gente, que isso é igual músculo, ó. Tem que malhar para aquecer, tá? E se não malha, e se não continuar malhando, o que acontece? Atrofia, tá? E é por isso que eu tô aqui, pra não deixar que esse músculo atrofie, mas sim hipertrofie e você fique fortão aí,
com a sua mente inabalável, com suas emoções boladonas, que você consiga entrar num ótimo estado emocional e com muita facilidade. Tá? Então a técnica é essa, apliquem, façam, coloquem em prática, porque como eu sempre falo, nada adianta você saber desse conhecimento, achar o vídeo interessante, legal, se você não colocar em prática.